contribuinte que não mantenha a escrituração na forma das leis comerciais e fiscais ou deixa de elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal no caso do lucro real. Uma dessas demonstrações financeiras, pessoal, que nós falamos lá do lucro real, é a DRE, Demonstração do Resultado do Exercício. Que eu disse para vocês que é uma demonstração contábil, da onde a gente parte para fazer as adições, exclusões e compensações. Então, vamos imaginar que chegou lá a fiscalização da Receita Federal, pediu para apresentar a DRE não foi apresentada, porque não estava feita, porque não quiseram apresentar, não interessa o motivo. A Receita Federal também não vai ficar fazendo essa demonstração para ver qual que é o lucro, ver se as adições e exclusões estão corretas, não. A Receita Federal vai simplesmente pegar as receitas daquela pessoa jurídica e aplicar a regra do lucro arbitrado. Todas essas hipóteses aqui são basicamente o seguinte: quando existe algum defeito contábil do contribuinte, a pessoa jurídica vai ser tributada com base nesse lucro arbitrado. Vai aí, então, para o arbitramento do lucro. Como que se calcula o lucro arbitrado? A forma de cálculo do lucro arbitrado é a mesma forma de cálculo do lucro presumido. Porém, o percentual de arbitramento é 20% maior que o percentual de presunção. A base de cálculo do imposto de renda pelo lucro arbitrado é a base de cálculo do imposto de renda pelo lucro presumido acrescida de 20%. A primeira base de cálculo do lucro presumido que nós vimos era de 1,6%. Olha lá, a revenda para consumo. 20% de 1,6 é 0,32. 1,6 mais 0,32 é 1,92. O segundo percentual que nós vimos era 16. 20% de 16 é 3,2. 3,2 mais 16 é igual a 19,2. O terceiro que nós vimos era 32%, prestação de serviço. 32% mais 20% vai para 38,4%. O quarto percentual que nós vimos era 8%. 8% mais 20% de 8%, que é 1,6, né? É igual a 9,6. Então, vejam vocês, todos os percentuais do lucro arbitrado são maiores do que os percentuais do lucro presumido. É por isso também, pessoal, que não dá para falar que lucro arbitrado é opção. Porque se a gente estiver pensando em opção no sentido de faculdade de livre escolha, partindo do pressuposto que as pessoas querem pagar sempre menos tributo, ninguém vai optar pelo lucro arbitrado, não é? A opção não seria pelo lucro arbitrado, a opção seria pelo lucro presumido, claro. Só que o lucro arbitrado não é opção. A pessoa jurídica vai ser tributada pelo lucro arbitrado quando ela não tiver outro jeito. Aí ela vai acabar caindo no lucro arbitrado. Então, eu não entendo que a gente possa falar que lucro arbitrado é uma terceira opção. Eu digo que o lucro arbitrado é uma terceira forma de tributação. Mas opção no sentido de escolha não é correto não, tá? Nas instituições financeiras e assemelhados, eu disse para vocês que a tributação do lucro real para elas é obrigatória. Estão lembrados? Elas não têm opção de ser tributada pelo lucro presumido. Elas não podem fazer essa opção. Então, não existe percentual de presunção para instituições financeiras. Se uma instituição financeira tiver que ser tributada pelo lucro arbitrado, olha o percentual que está guardando ela aqui, ó. 45%. Ou seja, 45% da receita que ela receber vai ser considerado lucro. Que é um lucro altíssimo, né? É uma margem de lucro arbitrada aí bem alta, aliás, é a mais alta que nós temos no direito brasileiro. Então, para instituições financeiras, bancos comerciais, cooperativas de crédito, as sociedades que lidam com compra de direitos mercantis, né, que são as factories, qualquer uma daquelas lá, como não pode optar pelo lucro presumido, se for para o lucro arbitrado,
o lucro arbitrado dela será de 45%. Bom, beleza, então olha só. Quando a receita da pessoa jurídica é conhecida, tranquilo para a Receita Federal, porque ela vai pegar o percentual e aplicar sobre a receita. Então, se teve 100 mil de receita, a margem de 45%, 45 mil é lucro. Então, quando a receita é conhecida, beleza, receita bruta conhecida, aplica a margem ali correspondente, igualzinho nós fizemos no lucro presumido, só que com os percentuais maiores. Se os percentuais são maiores, pessoal, o que vai acontecer? Claro que a base de cálculo vai ser maior. E se a base de cálculo é maior, o valor a pagar também é maior. Agora, tem algumas situações, pessoal, que a contabilidade da empresa é tão ruim, o vício é tão permanente, tem tanto tempo, que a Receita Federal não consegue identificar nem a receita bruta. Quando a receita for tão ruim, né, que não tiver como apurar nem a receita bruta, o regulamento do imposto de renda, esse RR aqui é o regulamento do imposto de renda, traz alguns critérios lá. Então, se, por exemplo, a Receita Federal chegar para fiscalizar lá uma determinada pessoa jurídica e verificar que, nossa senhora, a contabilidade dessa empresa está tão ruim há muito mais de 5 anos, não tem nem como saber o tanto que ela recebe. Ou então chegou lá para fiscalizar uma empresa. Não, mas é o primeiro ano que essa empresa funciona, não tem nem como saber o tanto que ela recebeu. O regulamento do imposto de renda fala o seguinte, pessoal, primeira coisa que a Receita Federal vai ter que fazer é o histórico de receitas dessa pessoa jurídica. Como assim, professor? Essa pessoa jurídica vem crescendo aí a 10% ao ano nos últimos anos. Então, qual vai ser a receita bruta dela de 2020? Vai ser a receita de 2019 mais 10%. Então, pessoal, o lucro arbitrado, quando for possível identificar a receita bruta, é só aplicar o percentual de acordo com cada atividade, que vai estabelecer ali o lucro arbitrado da pessoa jurídica. Se não for possível conhecer a receita bruta, o regulamento do imposto de renda diz que a Receita Federal vai ter que pegar o histórico de receita dessa empresa, o que ela tem de receita a cada ano para calcular a receita bruta daquele ano que não foi possível. Se isso não for possível, ela vai pegar uma média do setor para fazer a tributação. Com isso, pessoal, nós temos a apuração pelo lucro real, com as adições, exclusões e compensações, a apuração pelo lucro presumido, que não considera despesas e aplica os percentuais de presunção, e a apuração pelo lucro arbitrado, que também não considera as despesas e aplica exclusivamente os percentuais de presunção aí, tá certo? Temos aí para ver ainda as alíquotas e falar da contribuição social.